E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. O segundo texto, João 21, de 1 a 17, conforme projetado aqui na tela, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Prestem atenção, irmãos, nessa frase, nessa decisão de Pedro: vou pescar. Guardem isso em seu coração. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Queridos irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, uma experiência com o Cristo vivo, o que nós precisamos entender? Que a partir do encontro com Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma.
e ainda que a gente tente voltar à vida que tínhamos antes, não seremos bem-sucedidos, não seremos felizes, porque sempre saberemos que estamos fora do propósito de Deus. Então o encontro com Cristo na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês, é um encontro único. E o encontro que Pedro teve com Jesus foi quando Jesus disse a Pedro: eis que você não vai mais pescar peixe, mas farei de você pescador de homens. Jesus estava determinando algo novo para Pedro, uma nova vida para Pedro, um novo propósito de vida para Pedro. Pedro nunca mais voltaria a ser o mesmo. Então, tenhamos isso em mente. Farei de você, Pedro, pescador de homens, pescador de almas, conforme a tradução, mas Pedro seria pescador de vidas. O encontro com Jesus marca, o encontro com Jesus muda, o encontro com Jesus é algo que faz com que não tenhamos mais como voltar à vida que tínhamos antes. E às vezes, irmãos, nós passamos por frustrações, como foi dito no estudo bíblico de manhã, passamos por frustrações, passamos por decepções, passamos por tristezas. Isso acontece, o que Jesus disse: eis que no mundo tereis aflições. Não foi isso que Jesus nos disse? Eis que no mundo tereis aflições. Então, é inevitável passarmos por aflições, passarmos por dificuldades. E Pedro havia passado por uma grande dificuldade. Pedro havia passado pelo pior momento da sua vida, quando ele foi, segundo a tradição, crucificado de ponta cabeça. Eu acredito que ele não sofreu tanto quanto ele sofreu após negar Cristo quando o galo cantou. Pedro negou a Cristo. Pedro teve tanto medo, Pedro teve tanto pavor, Pedro teve tanto pânico, que ele negou a Jesus, como ele que havia dito antes de Jesus ser preso, alguns dias antes, ele havia dito: Senhor, de modo algum eu te negarei, de modo algum eu te abandonarei. E na primeira oportunidade, quando olharam para Pedro e disseram: você era um daqueles que estava com ele, ele disse: eu não conheço este homem. E aí ele foi novamente reconhecido como um discípulo de Jesus. Ele insistiu, e pela terceira vez ele insistiu. Quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E eu posso assegurar, irmãos, que quando ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado como Jesus, ele foi, segundo a tradição, crucificado de ponta cabeça. Eu imagino que o seu sofrimento não foi como o da noite em que ele negou a Jesus. Depois ele viu Cristo ser crucificado, morto, e ele carregava, além de tudo, além do luto, além do sofrimento, além do medo, além da tristeza, ele ainda carregava a culpa de ter negado a Jesus. Então, irmãos, a vida de Pedro na Semana Santa não foi fácil, foi muito difícil, irmãos. E quantas vezes, irmãos, né, quando nós falamos, nós demos o estudo, né, no domingo de Páscoa, né, aquele estudo que a gente projetou para vocês, a gente falou que a Semana Santa, ela é a semana que conta a história da nossa vida também. Nós também temos complexidades, nós também temos nossos temores, nós também temos os nossos desafios, nós também temos os nossos medos, nossas fraquezas.
nossos pecados, porque quem aqui não tem pecados, né? Então Pedro passou dias terríveis. E aí, no segundo texto que nós lemos, Pedro, que havia sido chamado por Jesus para ser um pescador de homens, e ele já havia encontrado com o Senhor ressurreto. O que Pedro faz? Vou pescar. Vou voltar à minha antiga vida. A decisão de Pedro em ir pescar, quando ele diz, vou pescar, isso, irmãos, simbolicamente nos diz o quê? Pedro estava querendo voltar à sua velha vida antes da experiência com Cristo. Talvez por conta de tudo que ele havia passado, talvez por conta das culpas que ele carregava, a vergonha que ele devia ter de Jesus, porque eu fiquei me debruçando, entendendo por que ele mergulhou na água quando ele viu Jesus, a vergonha, porque ele sabia que ele estava fazendo algo que Cristo disse que ele não faria mais. Ele estava voltando para uma vida que havia morrido, que ele não tinha mais, porque ele já era uma nova criatura. Ele já havia nascido de novo. E por que ele estava ali? Né? Não, a questão, irmãos, não tem nenhum ato ilícito em Pedro ir pescar, mas é a mensagem que o Evangelho está nos transmitindo. O Evangelho nos transmite uma mensagem, e a mensagem é, quando Pedro diz, vou pescar, isso representa o quê? Vou voltar à velha vida, porque a mudança na vida de Pedro, o Evangelho apresenta como? Farei de você, de pescador de peixes, para pescador de homens. Então, você agora é um novo homem, uma nova vida, uma nova missão, uma nova razão de existência. E quando ele decide, vou pescar, ele, enfraquecido talvez, ele diz que ele está deixando de lado aquilo que Cristo disse sobre a vida dele. Olha que coisa. E aí eles pescam, ficam ali e não pegam nada. E Jesus, ainda não reconhecido por eles, manda eles jogarem a rede do outro lado. E quando eles jogam, vem então uma grande quantidade de peixes. Uma grande quantidade de peixes. Só que, irmãos, o que eu chamo a atenção, que às vezes a gente não percebe no texto, não é nem o milagre dessa pescaria enorme, mas quando eles saem do barco e eles chegam à margem da praia, o que eles encontram? Uma brasa, peixe assando e pãozinho. Cristo já havia preparado o sustento deles. O que isso quer dizer? O que o Evangelho está querendo nos ensinar com isso? É que quando nós estamos na obra, quando nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus, nós não precisamos nos preocupar exageradamente com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, com o dia de amanhã, porque o nosso Senhor já está providenciando todas as coisas. O nosso Senhor cuida de nós. Como que vai ser nessa quarentena? Como que vai ser com essa crise econômica? O Senhor está cuidando da sua vida. O Senhor está cuidando da sua família. Seja um pescador de homens, seja uma pescadora de almas, porque o nosso Deus já está ali com a brasa na beira da praia, com o peixinho assado e o pãozinho, isto é, o sustento para a sua vida, Ele já está providenciando. Passaremos sim por dias difíceis, passaremos sim por dias que teremos que economizar, que teremos que cortar uma coisa ou outra, mas o nosso sustento,
a nossa sobrevivência, o Senhor já está cuidando. Não é motivo para você querer voltar para a vida que tinha antes da experiência com Cristo. Não precisa. Pedro disse: eu vou pescar. E quando ele chega, quando eles saem do barco, mal sabiam, já encontraram a brasa, o peixe e o pão ali. Olha o que Jesus estava mostrando a eles. Olha o que Jesus estava dizendo a eles. E olhem o que o Evangelho diz a nós hoje. Olha o que o Evangelho diz a nós hoje. Não vale a pena voltar à vida que você tinha antes de Cristo. Não vale a pena voltar para a vida que você tinha antes de conhecer a Cristo. E se você ainda não sabe o que é essa vida com Cristo, abrace essa mensagem. Coloque o seu coração nas mãos de Deus e você verá que o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que nos sustenta. Aleluia, glória a Deus. E se carregamos culpas, e se carregamos pecados, o Cristo ressurreto, ele nos mostra o que, irmãos? Que Deus não desistiu de nós. Pedro, quando diz vou pescar, ele estava desistindo de si mesmo. Ele estava desistindo daquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Ele estava desistindo das palavras que Jesus havia lançado sobre ele. E às vezes, quando nós passamos por grandes dificuldades, nós às vezes tentamos abdicar daquilo que Cristo já disse a nosso respeito. Quando nós passamos por grandes temores na vida, nós pensamos em renunciar àquilo que Cristo disse sobre a nossa vida. Mas o Evangelho nos mostra algo diferente. Jesus ali reunido, eu imagino como Pedro estava depois de ter negado Jesus, né? Pedro devia estar morrendo de vergonha, mergulhou ali na água porque ele viu que ele estava voltando a uma vida que não era a vida que ele deveria ter mais. Mas Jesus não faz, né, nenhuma condenação, não emite nenhuma condenação, mas ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre, eu te amo. E aí Pedro diz: apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Por que 3 vezes, né? Talvez Jesus tenha feito um paralelo com as 3 vezes que Pedro o negou. E o que Jesus está dizendo, talvez: eu te conheço, Pedro. Você me negou 1 vez, mas eu sei que tu me amas. Você me negou 2 vezes, mas eu sei que tu me amas. Tu me negou 3 vezes, mas eu sei que tu me amas. Eu não estou desistindo do projeto de Deus na sua vida. Eu não estou desistindo de você. Você pode ter desistido de si, mas eu não. Apacente as minhas ovelhas. Então Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele faz uma pregação maravilhosa. E quantas almas se converteram ao Senhor Jesus através da vida de Pedro. Quantos homens se entregaram a Jesus através da vida de Pedro, que se achavam fracassados, que se achavam derrotados, que havia desistido de si mesmo, mas Deus não desistiu dele. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua casa. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de nós.
E hoje ele nos pergunta, e pergunta a cada um de vocês: me ama? Responda. O Jesus ressurreto é o Jesus que mostra que Deus não desistiu dos seus planos para a humanidade, para cada um de nós, para a sua igreja, como não havia desistido de Pedro. E olha que 3 vezes Pedro teve a chance e nas 3 ele falhou. Mas quando ele sentiu o poder perdoador de Deus através do Cristo ressurreto, aí sim ele se tornou o homem que fez o que fez pelo Evangelho, conforme lemos em Atos dos Apóstolos. Amém, queridos irmãos? Amém. Eu vou pedir à nossa irmã presbítera Anita que faça uma oração. Ligue o seu microfone, presbítera, e ore com a igreja nesse momento. Vamos orar.